Boa tarde, Brasil. Nosso programa de hoje volta a enveredar pelo mundo bíblico. E que bom que isso esteja acontecendo já há uns 15, 20 dias, um pouquinho mais para cá. Dia desses recebi Napoleão Falcão aqui, um apaixonado, né, e estudioso do fim dos tempos. Deu um belo de um programa. JB Carvalho esteve aqui, evolucionismo versus... Criacionismo. Né? Fala de novo. Criacionismo. Criacionismo. Deu um belo de um programa. A idade às vezes não me permite lembrar de tudo. Mas e aí a gente vai caminhando por tudo isso. E de repente me chega às mãos este livro aqui, ó. Dá para fechar aqui, mano, por favor? Né? E eu falei assim, meu Deus, mais um, quase que eu disse doido no pedaço, mas quer dizer, mais um desses que vão se perder nesta eterna busca do verdadeiro homem, do verdadeiro Deus, da verdadeira evolução, da verdadeira criação. Porque se existe uma coisa que separa ainda muitos de nós humanos de Deus, é exatamente quando se abre a Bíblia, porque e se vê lá que Deus fez o mundo em 6 dias. Aí a primeira pergunta que quase sempre surge, né? Se fez em 6 dias, como é que você explica aí a existência do homem e a existência dos dinossauros? 60 milhões de anos passaram. E naquele tempo só tinha dinossauro. Surgem perguntas tais como: fez Adão, tudo bem. Criou Eva, tudo bem. Tiveram filhos, tudo bem. E casaram-se com quem? E quase sempre aqueles que não creem em Deus, que se dizem ateus e até juram por Deus que são ateus, fazem essas perguntas, colocam essas questões. E aonde é que a gente vai chegar se não tiver alguém que vai pesquisar? Que bom que parece que chegou aqui hoje um pesquisador. Samuel Moura, pastor batista, São José dos Campos, São Paulo, mestre em física, Universidade Federal do Pará, professor da Universidade Anhanguera de São Paulo, professor do Colégio Cefaz, São José dos Campos, escritor do livro Teofísica, Criação e Evolução numa Nova Ciência, que a gente vai falar um pouquinho dele aqui, que faz um confronto envolvente a respeito de Deus e a física, harmonizando-os à palavra de Deus, comprovando que a ciência confere com as Sagradas Escrituras. Será? E não inimiga delas. E quanto mais nos tornamos convictos disso, temos menos conflitos diante das teorias que afrontam a Bíblia Sagrada. Não é um jogo do certo ou do errado. Se eu estou lendo aqui o que me mandaram, meu amigo Marcos Barbosa. Mas uma aventura humana em permanente busca, que sem tentativas ou ousadias nada acresceria a nosso desenvolvimento. Seja bem-vindo ao nosso programa. Muito obrigado, Te chamo Celso. de pastor, de físico, de professor. Vamos lá. Como senti a vontade de você tratar, né? Mas o Senhor nos chamou dentro desses campos de atuação como pastor, como físico, e nos levantou num ministério específico para esse momento. As questões que você levantou, Celso, são pertinentes, são questões do momento e são questões que estacionaram depois de um certo tempo, né, em uma visão assim ortodoxa. E é importante que o telespectador entenda também, que você entenda, que as pessoas estão conhecendo, que nós estamos trazendo aqui uma coisa nova, é uma novidade. Nós temos apresentado esse trabalho, esse livro, para pastores, para teólogos, para físicos, e eles têm gostado muito do trabalho e têm atestado que é uma coisa nova, realmente é diferente, né? Por quê? Porque nós estamos dizendo aí o seguinte: a Bíblia é a verdade. A Bíblia é a palavra de Deus e ela é a verdade. Você crê nisso? Sim, mas a ciência, a visão evolucionista que a ciência tem em toda a cosmologia, todo o nosso arcabouço científico hoje, ele está sustentado no modelo evolucionista. Então, nós dizemos que esse modelo também está correto. Então, veja só, como é possível alguém dizer que a Bíblia é verdadeira e também dizer que o modelo científico está correto? Quando eu comecei a escrever o livro, Celso, dizia que era impossível isso. Está aí, está diante de você uma coisa que é tida como Quem chegou impossível. primeiro, o físico ou o pastor? Primeiro,
Deixa eu lembrar agora aqui a sequência da vida. Não faz tanto tempo assim, você é quase um menino ainda. Mas primeiro chegou o físico, eu me formei em física primeiro e posteriormente, 3 anos depois, eu fui ordenado pastor. Exatamente. Você não tinha muito mais para ser ateu do que para ser um pastor, não? Para você ter uma ideia, quando eu estava na faculdade em Belém do Pará, na Universidade Federal, era o apogeu do marxismo-leninista ateísta. Você já imagina chegar na faculdade um camarada, eu tenho uns 2 ou 3 amigos que aproveitaram essa época e ficaram bem malucos. Até hoje estão aí fazendo o que eles fizeram naquele tempo. Então, Celso, na época os meus colegas davam física, eles diziam assim, Samuel, não vem me dizer que tu acredita nesse negócio de Adão. Não vem me dizer que tu acredita nisso. Agora, sinceramente, você acredita? Era desse tipo as conversas, né? A existência do primeiro homem, da primeira mulher? Não só acredito, como mostro qual foi o processo. Nesse livro você vai ver qual foi o processo que Deus fez para fazer isso. Então, vamos começar do começo? Porque Adão aconteceu, parece que no 6º dia. Eu não manjo muito, né? Não sou um estudioso da Bíblia, né? Mas parece-me que foi no 6º dia. Exatamente. Vamos começar do primeiro momento. Porque tem uma explicação aí que até hoje também não caiu na cabeça da gente, que precisaria talvez de milhões e milhões e milhões de anos para poder explicar. Sim. Que seria aquele boom que teve no início do universo. Sim, bom, vamos então começar do início. Na verdade... De preferência do começo. Do começo, exatamente. Você precisa entender, Celso, que os cientistas se dividiram, há uns 50 anos atrás, os físicos se dividiram em 2 grandes grupos. Um grupo que dizia o seguinte, além dessa realidade que nós conhecemos, que é o universo, não existe nada. Então, só existe a matéria e a energia como nós conhecemos, né? Baseados no princípio da conservação da massa de Lavoisier, que dizia a matéria não pode ser criada nem destruída, apenas transformada, que depois Einstein estendeu para a energia e matéria se intercambiam, né? Então dizia, olha, só existe a energia e a matéria. Fora disso não existe mais nada. Só que essa visão, ela se baseava nesse princípio. Um outro grupo dizia, não, olha, fora da matéria existe alguma coisa que não é material e essa coisa, ela é responsável pela criação e pela sustentação. É o pano de fundo de tudo que existe. Então a questão é a seguinte, nós estamos aqui num estúdio. Só existem nós 2 aqui vivenciando esse programa ou tem um palco onde nós estamos. Quer dizer, o universo ele existe dentro de alguma coisa pré-existente ou ele sempre existiu? Então se dividiu nesses 2 grupos. E o grupo que defendia que existia alguma coisa pré-existente sustentando todas essas coisas, responsável pela vida e não material, eles se baseavam no princípio zero da termodinâmica, que é outro princípio científico. O que diz o princípio zero da termodinâmica? Diz o seguinte, Celso, num sistema fechado, os corpos que compõem esse sistema, eles tendem ao equilíbrio com o passar do tempo, equilíbrio térmico. Por exemplo, se você colocar numa garrafa térmica café quente e colocar um cubo de gelo, naturalmente o calor vai passar do café para o gelo até que haja um equilíbrio, vai virar água ali, né? Vai diluir o café e é uma mesma temperatura. Então esse grupo dizia o seguinte, olha, se vocês estão dizendo aí que só existe o universo, não existe nada, então o universo é fechado. E se ele fosse eterno, como vocês estão dizendo, ele teria que estar a mesma temperatura. Ou seja, o calor tinha que se distribuir igualmente. E isso não acontece. Então o universo teve um início. Então veja só, que havia 2 grupos. Um dizia que houve o início do universo e outro grupo dizia não, que nunca houve o universo, nunca houve o início do universo.